Mas o que pega bastante nisso, nesses pontos que o Gabriel trouxe aí de bastidores, de apuração e tal, você pode pescar algumas coisas bem interessantes aí, porque, primeiro, né, o próprio Casares, algumas vezes, foi muito enfático em dizer, não, a corrida política é só no que vem, porque a gente não está pensando na eleição, vamos pensar no time. Os caras já estão se movimentando faz meses, há muito tempo, né? E aí essa questão da canetada, né, que vai passar por ele, mostra também uma empáfia, né, uma coisa de que, não, eu decidirei o próximo, né, eu farei as coisas, né? E eu acho que a força política do Casares, ela vai se minando a cada dia dentro do clube, até com os aliados políticos, né? Então esse é um ponto importante para a gente ressaltar. Segundo ponto também é que, assim, essa mudança, ela é tão ruim em vários aspectos, mas se a gente for pensar friamente, vamos esquecer por um segundo só que a gestão do Casares, ela já é péssima em todos os aspectos. Vamos focar só nessa decisão dele. Por uma decisão unilateral, uma coisa que ele decidiu sozinho, cara, o São Paulo vai perder bilheteria, o São Paulo perde ganho técnico pelo jogo, você perde a chance, claro, de você vai, não é nem por questão de, vou rebaixar o Inter, não é nem por isso, mas o São Paulo está brigando por uma vaga na pré-Libertadores, você pode concordar ou não que o São Paulo deva ir ou não, isso fica à parte, mas o São Paulo está brigando por uma coisa, não é uma coisa que, o campeonato já acabou, o São Paulo não briga por mais nada, o São Paulo está numa disputa, e aí, você viu o público domingo na Vila Belmiro, foram 6.500 pessoas. São Paulo teve prejuízo de cerca de 74, 80 mil reais de prejuízo financeiro. Então, assim, por uma decisão de uma pessoa, o clube se ferra financeiramente, tecnicamente, o torcedor fica de lado, né? Porque quem comprou ingresso para camarote, quem se programou para vir, como a Vanessa falou, quem estava na expectativa de ir para o Morumbi num jogo aqui, porque é mais fácil você chegar no Morumbi, que se dane. O torcedor ele é colocado mais uma vez de lado por uma decisão de uma pessoa que ficou com medo de protestos e está alegando que é a questão do gramado, da chuva, dos astros, do signo. Então, cara, não pode um clube que tem o tamanho do São Paulo Futebol Clube, mas poderia ser qualquer outro da Série A, ele não pode ficar à mercê da decisão de uma pessoa só, né, Gabriel? Como essa apuração de vocês aí do UOL. Porque, pô, isso mostra um perfil ególatra e ditatorial. Não pode deixar uma decisão assim centralizada, né? E eu fiquei com a sensação, quando a gente foi apurar os fatos, que ele quis bancar quase que eu decido, né? Quis trazer para si a decisão, e é um pulso que às vezes para coisas menores ele não tem, né? É isso que causa uma certa estranheza até em aliados políticos. Ele é um cara que ele conversa muito, né? Até tem um pouco desse rótulo com algumas pessoas de que o Júlio deveria tomar mais decisões por conta. E aí nessa decisão ele tomou por conta, né? Então foi um negócio que foi surpreendente. Eu vou ter que deixar aqui, enfim, a participação, Senna, mas só antes queria ler uma mensagem aqui cara, do Rodolfo Moraes, que ele mandou um super chat, né, aí pra gente, que acho que vale a leitura. Ele manda: perdi meu filho de 18 anos dia 7 de novembro, né? Meu filho que é São Paulino, que era São Paulino fanático, e o amigo dele que joga na base do São Paulo conseguiu levar uma camisa dele para ser autografada pelo Caleri. Iria pegar nesse jogo no Morumbi. Agora esse covarde faz isso. Cara, Rodolfo, meus pêsames primeiro, né? Deus possa abençoar aí, possa dar muita força. E se precisar de qualquer ajuda, não der certo, me chama lá no direct, que eu falo com o pessoal da assessoria, posso fazer esse meio campo aí para te ajudar, cara. Porque, de fato, cara, essas coisas podem acontecer, mas eu sei que a sua dor deve estar muito maior do que qualquer outra coisa nesse momento, mas precisando só chamar. Senna, obrigado pela participação, pelo espaço aqui para falar. A gente volta em breve aí. 7h30 hoje, né? Tem o nosso papo com o Sá, então, pra gente falar muito de São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, um abraço. Valeu, Gabi, tamo junto aí. E é isso, né? A gente vai vendo assim como que os impactos são, né? Sinto muito aí, Rodolfo, também. Muita força para você, para sua família, né? Mas você vê como que os impactos são gigantes, né? Em vários níveis. Você pega aí uma decisão, como eu falei.
totalmente unilateral, totalmente ególatra, focada em qualquer outra coisa que não seja o São Paulo Futebol Clube, ela afeta muita gente, né? Ela impacta em muitas coisas. Eu falei da parte financeira do clube, porque você vai ter prejuízo de bilheteria, você vai ter uma perda técnica, porque o São Paulo não vai jogar na sua casa, está numa decisão ali para tentar uma vaga na pré-Libertadores, né? E aí, fora essas outras coisas, o torcedor, ele é a última camada que os dirigentes do São Paulo pensam. E aí, não só pelo caso aqui do Rodolfo, que ele mencionou, mas quando você vê um sócio-torcedor totalmente defasado, sucateado, que não está nem entre os top 10 do Brasil, né? O torcedor que, numa reta final, pós-eliminação de Libertadores, onde ele deveria ter sido chamado para mais perto do clube, ele é afastado com ingressos caros, valores altos. Então, assim, tá todo mundo cagando pro torcedor do São Paulo. E aí, é o que a gente fala, né, Van? Se o São Paulo fosse uma empresa, como é que o São Paulo trata os seus milhões de clientes desse jeito? Que empresa que trata? A gente não está falando de empresa aqui, porque a relação é muito mais passional, claro. Mas que empresa que trata o seu maior ativo, que é a torcida, desse jeito? Como é que o torcedor de São Paulo vai se sentir ligado, ou como diz o Casares, reconectado ao clube, se essas medidas são feitas cada vez pensando menos no torcedor, né, Van? E, assim, Ricardo, eu vejo que, assim, nós, como pessoas, a gente tem que agir na comunidade sempre pensando no outro. A gente não pode ter o nosso ego e pensar só na gente. Tipo, sabe quando você tá na rua e uma pessoa tá na sua frente, te atrapalha porque a pessoa tá pensando só nela? A gente tem que ter esse senso de comunidade, que a gente não vive sozinho. Agora, imagina o presidente do maior clube do Brasil, que, enfim, né? É o maior clube do Brasil. O presidente do maior clube do Brasil não tem essa noção de comunidade, de olhar para o torcedor, como eu disse, o maior patrimônio do clube, e olhar que é algo tão democrático, né? A torcida é tão democrática, e não pensar no bem do torcedor de maneira alguma. De não pensar no torcedor comum, de não pensar no sócio torcedor, de não pensar naqueles que sempre apoiaram o São Paulo em todos os momentos e não fazer ações para isso. Ele está ali para isso, ele não está ali para tomar decisões que vão beneficiar ele ou beneficiar uma certa minoria ali já privilegiada. Ele tem que pensar realmente no torcedor. E a gente não vê em nada isso acontecendo. O Rodolfo, sinto muito também pela sua perda, muito conforto para você. E, assim, é uma história, mas quantas histórias a gente tem de pessoas que estão sendo prejudicadas dessa maneira por causa de atitudes do presidente do São Paulo? Porque para muitas pessoas, eu falo por mim, o São Paulo é motivo de muita alegria, é motivo de um refúgio, é motivo de você confraternizar com a sua família, com seus amigos, é uma coisa que a gente dispensa, coloca a nossa alegria ali. Então, acho que assim, estão tratando o São Paulo como nada. A diretoria do São Paulo trata o São Paulo como simplesmente, às vezes, uma mera empresa mesmo, sendo que, assim, é uma empresa, São Paulo, vamos dizer que é uma empresa, mas também é algo que envolve sentimento, é uma coisa que envolve emoção, é uma coisa que envolve senso de comunidade, e as pessoas estão tratando São Paulo como nada, tratando São Paulo como se, vamos gerir de qualquer forma aqui, vamos tomar nossas decisões, eu estou eleito, eu sou respaldado pelo meu conselho, sou respaldado por aqueles que estão do meu lado, só que, assim, a torcida do São Paulo tem se mobilizado, a torcida do São Paulo tem tido essa noção de comunidade de brigar pelo São Paulo, e é isso, é a nossa saída. A torcida do São Paulo brigando, a gente indo atrás. Eu acho que algumas pessoas de oposição assim se movimentando também, porque a gente precisa ter uma oposição forte para brigar contra isso. Mas assim, é realmente muito revoltante as decisões sendo tomadas e assim, desculpas tão esfarrapadas que não se joga a real na torcida do São Paulo. Tá querendo. É um processo de querer censurar o torcedor de fazer o seu protesto de maneira pacífica, de querer se manifestar, de querer ter a sua voz. Por exemplo, a gente discute muito sobre sócio-torcedor começar a ter voto, por exemplo, que ainda não acontece. Quem define o futuro do São Paulo é uma minoria muito pequena de pessoas que estão ali dentro da própria bolha. Eles estão dentro da própria bolha. A gente vê poucas pessoas ali dentro do próprio Conselho do São Paulo tendo visões diferentes, pensando no torcedor comum, naquele torcedor que vai para o estádio e tem que levar o filho, sabe? Porque esses dias teve uma proposta de um conselheiro que ele propôs dos conselheiros não pagarem pelos ingressos que recebem, né? E porque eles estão ali, eles não pagam ingresso, eles estão tranquilos, enquanto o torcedor de São Paulo tem que pagar para ir para o estádio. E imagine você não pagar só para você, pagar para, sei lá, para o seu cônjuge, para os seus filhos.
e assim, e você paga a ida para o estádio, você paga o que você vai comer ali no dia, e é toda uma grana que envolve isso, que movimenta o mercado, que movimenta o São Paulo, e é o que não está sendo valorizado. A gente explora muito pouco a marca do São Paulo, e como que a gente vai falando de tantos assuntos, né? Como uma coisa vai ligando a outra, e como o São Paulo envolve tantas vertentes, e a gente não consegue ter controle sobre isso, muito pela cúpula de São Paulo, por essa má gestão que vem sendo feita e pela pouca ou quase inexistente autocrítica que se tem. Sabe, tem uma autocrítica. Esses dias eu vi o Rueda, eu não lembro qual seleção que ele comanda, que ele foi treinador do Flamengo e tudo mais, e ele não conseguiu classificar a seleção dele para a Copa. E ele em prantos, assim, porque não conseguiu. Então, tipo assim, às vezes era isso que eu queria, ver o presidente chorando pela incapacidade que ele tem e mudando de posição. E colocando o São Paulo numa realidade que o São Paulo está hoje em dia, de colocar o São Paulo, não, vamos realmente reformular, vamos fazer... Não falando que o São Paulo é protagonista, o São Paulo não é protagonista de absolutamente nada hoje em dia. A gente brigar, ficar torcendo por outros times por uma vaga na pré-Libertadores é totalmente vergonhoso, sabe? É triste. É bem o que o Renan falou mesmo, a gente depende dos rivais se darem mal para a gente conseguir ter algum resquício de felicidade. Um time que foi tricampeão brasileiro seguido, brigar por uma vaga no G8, que não vai nem atingir a meta esportiva colocada no primeiro ano, que era um G6, que é uma meta modesta, isso é muito triste, a bola de neve vai se tornando as decisões tomadas pela diretoria do São Paulo.